E aí a gente vai agora para o exercício 4 da nossa lista, tá? A gente tem assim, o valor de x indicado na figura é, né, quantos centímetros. Então a gente tem um triângulo retângulo aí, tá? A gente está indicando aqui um cateto, que é x, e a hipotenusa é 15. E a gente tem um ângulo aqui que é de 42 graus. Ou seja, nem pensar aqui em teorema de Pitágoras, porque a gente só tem a medida de um lado, que é o 15, tá? Mas a gente tem a informação do ângulo e a gente tem na questão os dados dos valores das razões trigonométricas do seno, cosseno e da tangente. Esses valores aqui, ou eles são dados no exercício, tá? Mas eles também são apresentados geralmente no final dos livros, uma tabela com os valores desses seno, cosseno e tangente, tá? Então você também pode estar usando uma calculadora científica para você obter esse valor. Tá? Geralmente esses valores aqui a gente coloca uma casa decimal ou duas, né? Mas aqui eu coloquei 4 casas decimais, mas foi convenção minha. Eu convencionei colocar 4 casas decimais. Eu gosto de colocar assim o maior número de casas decimais assim possível, porque quanto mais casas decimais você utiliza, maior a precisão você vai ter do resultado, ou seja, mais próximo ele vai ser digamos, da realidade, tá? Então, quando você vai colocando uma casa decimal, você está fazendo uma aproximação, tá? E dessa aproximação, isso não vai ser o resultado tão real, ou seja, vai ser um resultado também aproximado, tá? Então, vamos ver. Aqui, a gente tem que pensar logo o seguinte: a gente não vai utilizar todas essas informações aqui. A gente tem um ângulo de 42 graus, então é de se esperar que ele dê as informações do seno, cosseno e tangente. Mas nesse caso aqui, a gente só vai utilizar uma dessas informações aqui. E qual dessas informações a gente vai utilizar? Você observe então aí, identifica que aqui o x, em relação ao ângulo de 42 graus, ele é, deixa eu destacar aqui, ó, o x, certo? Ele faz o papel de cateto, tá? Deixa eu colocar aqui, cateto, mas em relação a 42 graus, ele não é o adjacente, porque o adjacente é esse aqui, que forma o ângulo de 42 graus. Então, esse aqui é cateto oposto, tá? E a medida 15 é a hipotenusa. Se o nosso problema está relacionando cateto oposto e hipotenusa, então, olhando para essas três aqui, qual dessas três a gente vai utilizar? Então, é de se esperar que a gente vai utilizar o seno. Então, a gente vai usar a definição de seno para o ângulo de 42 graus e, consequentemente, a gente vai obter o valor do x. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou reescrever a definição, só que agora eu vou destacar o ângulo. Seno de 42 graus vai ser igual, então, ao cateto oposto, que é x, tá? Sobre a hipotenusa, que é 15. Você pode fazer logo aqui a substituição. Então, vai ficar 0,6691. Eu vou colocar aqui. Igual a x sobre 15, tá? E aí, você pode também pensar em fazer isso aqui, tá? Sempre que tem fração, eu gosto de fazer isso, tá? Multiplica aqui, faz aquela multiplicação em cruz aqui, e aí você vai ter x vezes 1 é x, então x vai ser igual a 0,6691 multiplicado por 15. Então, se você multiplicar esse resultado aqui, você vai ter, não sei se dá para ver aqui, 10,0365, então esse é o valor do x. Aí só que é o seguinte, lá na aula que eu apresentei lá pelo Google Meet, eu fiz uma aproximação. Como eu quis duas casas decimais, aí eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mesmo. Botei aproximado, um igual e um tio em cima. Aí eu quero duas casas decimais. Então eu tenho 0, tenho 3. Ou, aí é o seguinte, como depois do 3 é um número maior ou igual a 5, então eu aumento, eu boto 4. Tá? Se depois do 3 fosse um 4, 3, 2, 1, 0, aí eu deixava 3 mesmo.
tá? Mas isso é só questão de convenção, tá? Ou seja, o valor aproximado aí é 10 centímetros, tá? Mas no caso aqui eu estou considerando duas casas decimais, então eu vou considerar para esse exercício aqui, se eu fosse colocar no gabarito, 10,04, tá? Ou a menos também que eu dê a orientação sobre o arredondamento, como eu fiz no ano passado, 2020, eu sugeri como é que vocês, como é que os alunos iriam fazer o arredondamento, a aproximação. Tá? Aí o exercício 4, ele serve de base para o exercício, pronto, ele serve de base para o exercício 5. Aí você observa aí, ó, tá aí a imagem do exercício 5, o enunciado é o mesmo, tá? São dados os valores do seno, cosseno e tangente de 25 graus, eu estou colocando aí só a imagem. Então a gente tem aí o 4 e x. O 4 ele é cateto, o x é a hipotenusa. Mas aí o 4 ele é cateto oposto, né? O cateto que forma um ângulo de 25 graus aí, ele não está identificado. E aí, novamente, a gente vai utilizar o seno, porque o 4 é cateto oposto e o x é a hipotenusa. Só que pensa assim, novamente a gente vai utilizar o seno, então é a mesma coisa do exercício anterior. Quase isso, né? Porque agora o x ele foi deslocado, ele foi lá para a hipotenusa, tá? E o cateto está identificado. E aí a gente vai repetindo a mesma coisa, vamos fazer o exercício no 6 também. Novamente eu coloquei o ângulo de 25 graus, só que agora a gente vai utilizar observa que o ângulo de 25 graus ele é formado pelo cateto x e pela hipotenusa 35. Então, se o cateto x ele está formando um ângulo de 25 graus, é porque ele é cateto adjacente. Se ele é cateto adjacente, então a gente vai utilizar o cosseno, né? Cosseno por quê? Porque o problema está relacionando cateto adjacente, que é o x, e a hipotenusa 35, ok? E aí a gente vai fazendo, aí o exercício 7 também é a mesma coisa, só que agora também a gente vai utilizar não é nem para estar dizendo o que era para estar utilizando, né? A gente vai estar utilizando cosseno, certo? Só que agora o x agora está na hipotenusa. O exercício 8 eu não vou dizer o que vai utilizar, tá? E o exercício 9 também é a mesma coisa, porque é o ângulo, quer dizer, é o mesmo ângulo de 64 graus, certo? Eu faço só a questão de mudança de posição aí, ok? Pronto, eu vou comentar o exercício 11, tá? Vou só preparar aqui a lousa. Então vamos lá, o exercício 11, observe a figura ao lado. Então a gente quer saber aí, essa figurinha que está indicada aí, a gente quer saber a tangente do ângulo θ, tá? A gente quer saber a distância do ponto P até o ponto R. No item C a gente quer saber o seno do ângulo θ. E no item D, o cosseno do ângulo θ também aí, ok? Aí no caso, a gente observa, lembra que eu falei ainda há pouco, o valor do seno, cosseno e tangente, ele não vai depender ele não depende do triângulo, ele vai depender do ângulo. Então a gente pode usar esse triângulozinho menor aqui, que seria o Q', tá? Então a gente tem aqui o 6 e o 8 como catetos, tá? Aí você tem o 8 aqui, ele forma o ângulo, então ele vai ser cateto adjacente, e o 6 aqui ele é cateto oposto. Então, tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto 6 dividido por 8. Então, o resultado do item A é 6 sobre 8. Distância do ponto P até a reta R. Aí você usa isso aqui. Observa que distância de P até R, você vai precisar saber essa medida aqui. Então, essa medida aqui eu vou chamar de x, tá? Aí a gente aproveita, usa a tangente de θ, que vai ser então 15. Agora eu vou usar o triângulo maior. Então vai ser o triângulo retângulo R', R e P. Então vai ser o 15 dividido pelo cateto adjacente, que vai ser x mais 8. Tá? Isso aqui é a tangente de θ, só que a tangente de θ a gente já descobriu que é 6 sobre 8, tá? Ou 3 sobre 4, se a gente simplifica, né? 6 sobre 8, se você simplifica por 2,
aí dá 3 sobre 4. Então, eu vou colocar aqui 3 sobre 4 igual a 15 sobre x mais 8. Pronto, tem aí a igualdade de frações. Agora eu vou fazer a multiplicação em cruz, tá? E aí vai ficar, vamos lá, 3 vezes x mais 8, eu estou colocando ainda o parênteses, igual a 4 vezes 15, que é 60. Vou fazer a distributiva aqui agora. Então fica 3x mais 24 igual a 60, tá? Passo o 24 diminuindo, então vai ficar 60 menos 24, então fica 3x igual, agora eu vou fazer um pouco direto, 60 menos 24 é 36, né? Então o x vai ser 36 dividido por 3, esse resultado é 12. Tá? Eu só fiz um pouco direto aqui, até por conta do espaço. Então esse pedacinho aqui é 12. Portanto, a resposta do item B, a distância do ponto P até o ponto R é 20, ok? E vamos para o próximo item, que é o seno do ângulo θ. Gente, para fazer o seno do ângulo θ, aí no caso, vamos ver, vamos usar o triângulo menor mesmo. Você vai usar o teorema de Pitágoras aqui, aí você vai achar esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de y, por exemplo. E aí você encontra esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui ele vai ser igual a 10. Tá? Então pronto. Com esse 10 aqui, tá? Porque é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, 36 mais 64, que é 100, raiz de 100 é 10. Então com esse 10 aqui você resolve os itens restantes. Então você vai ter o item C, o seno do ângulo θ. Agora você pode calcular o seno, por quê? Porque você vai ter cateto oposto, né, pela hipotenusa. Então é 6 sobre 10. Então a resposta do item C é 6 sobre 10. Tá? E o item D é o cosseno do ângulo θ. O cosseno do ângulo θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É 8. Hipotenusa, 10. Então o resultado é 8 sobre 10. Ok? Então vamos confirmar aí. A tangente ficou 6 sobre 8, que simplificando dá 3 sobre 4. No item B, a distância do ponto P até o ponto R, a gente descobriu que esse resultado é 20, porque é 12 mais 8. O seno do ângulo θ, a gente usa o triângulo menor, mas aí a gente usa o teorema de Pitágoras, tá? E aí você obtém o resultado que é 6 sobre 10. E o cosseno do ângulo θ é 8 sobre 10, que é 0,8 ou 4 sobre 5, tá? Novamente, o seno do ângulo θ, né, ele vai ser 6 sobre 10, que é 0,6 ou inflação 3 sobre 5, ok? E o cosseno do ângulo θ, 8 sobre 10, e inflação pode simplificar, dá 4 sobre 5, e o resultado em decimal fica 0,8. Ok? Aí o mesmo raciocínio você usa para fazer o exercício 12. Embora eu tenha colocado no exercício 12, esse que está indicado aí na figura, um cateto dividido 3 raiz de 5, você, na hora de fazer a conta, você vai usar o teorema de Pitágoras, e aí o resultado não vai ficar tão complicado. Tá? No item A, na 12, você quer o seno do ângulo θ. Então, para tu fazer o seno do ângulo θ, tu vai precisar do outro cateto. Usa o triângulo menor, que é o ABC, tá? Aí tu faz o teorema de Pitágoras, descobre esse outro cateto e você obtém o seno. E a distância do ponto A até o ponto E, aí é a mesma coisa. Como você já vai ter o seno do ângulo θ, aí você usa o triângulo retângulo maior, que seria o ADE, ok? Desculpa ter sido um pouco rápido, mas é porque eu queria aproveitar o tempo, né? E também queria aproveitar o espaço aqui da louça. Certo? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar comentando o exercício 13. Valeu!